Witnesses say after killing the mayor, White ran down the hall and fired 3 shots at Milk, killing him. Fazendo tráfico e eles realmente descem para essa. Tema bem extenso, como se a gente estivesse saindo do preconceito Sim, para chegar a um momento do mundo que nós ainda não conhecemos, onde existe uma liberdade que consiga tocar todas as pessoas. E aí você vai vendo que vão acontecendo momentos na história mesmo, no curso da nossa vida, que a gente olha a liberdade como se fosse uma utopia. Você vai caminhando, mas é muito mais tropeço com um olhar de liberdade do que propriamente um caminho para a liberdade, né? As pessoas nunca pensam, mas existem inúmeras pessoas, inúmeros segmentos de pessoas que sofrem preconceito o tempo inteiro, passam a vida inteira sofrendo preconceito, elas nem sabem o que é uma vida sem preconceito. exato. E como é que nós daríamos na prática, que talvez seja a coisa mais importante, como é que a gente daria um passo concreto para desfazer esse nó? A gente vai gravar uma quantidade de tempo, mais ou menos 20, 22 minutos, 24 minutos, aquilo que você acha necessário para sair do preconceito, chegar à liberdade e dar um conselho, um passo concreto que a gente pode fazer agora. Eu posso adotar esse passo concreto agora e começar a contribuir com o mundo ao invés de reclamar do mundo, entendeu? Acabar com o preconceito é um assunto super importante, sobretudo neste momento na história do planeta, porque, obviamente, temos líderes muito preconceituosos nos Estados Unidos, no Brasil e muitos outros países. Daí é um assunto muito importante. Uma coisa que a gente pode fazer já é... na minha opinião, eu aprendi isto curiosamente de um político homossexual muito conhecido nos Estados Unidos, que era Harvey Milk, que era o primeiro vereador oficial público eleito abertamente homossexual dos Estados Unidos. Era um amigo meu em São Francisco nos anos 80. E ele dizia sempre, se todos os homossexuais que tivessem essa possibilidade saíssem do armário, ou seja, tivessem a possibilidade de assumir como homossexual, toda a gente percebia instantaneamente que o carteiro homossexual, a professora favorita da nossa criança é lésbica.
o empregado da mesa no nosso restaurante ao lado é homossexual. Ou seja, começávamos logo, em 2 minutos, a perceber que a sociedade brasileira, ou americana, ou portuguesa, está cheia de gente homossexual, não sabemos, mas que são, e que são pessoas que nós gostamos, em que temos confiança. Eu acho que isso mudava tudo. E está a começar a mudar tudo nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil também. E precisamente por isso eu ainda falo da minha sexualidade. Porque para mim é um não assunto. Eu estou com o mesmo homem há 42 anos, então para mim não tem grande importância na minha vida pessoal. Mas eu falo disso porque eu sei que há uma jovem, por exemplo, na cidade de Aveiro, em Portugal, que está numa situação complexa porque os pais não aceitam. E outro jovem em Belo Horizonte que está a ter problemas porque está a ser vitimizado por outros alunos na sua escola. Ou seja, eu falo da minha vida pessoal e da minha sexualidade para encorajar as pessoas mais jovens, para dizer muito claramente a eles: você é maravilhoso como são. Não tem que mudar para viver a sua vida, para encontrar o seu caminho. Vai ser difícil, eu digo isso abertamente. Vai haver situações terríveis, mas vai conseguir. Com coragem, vai conseguir. E isso vai ter um efeito muito grande em toda a sociedade, mesmo nas aldeias mais pequenas. Quando os habitantes dessas aldeias percebem que o professor é homossexual, que a médica é lésbica, que o presidente da Câmara é trans. Quer dizer, vai mudar tudo, porque é impossível manter os nossos preconceitos sabendo que estamos rodeados por pessoas maravilhosas que são homossexuais. Curiosamente, a questão do racismo eu acho que é mais difícil. Porque racismo é mais óbvio, a cor da pele é mais óbvia. Não se pode esconder tão facilmente como o homossexual. Uma solução que eu acho que é importante já agora, percebendo que não vamos eliminar os preconceitos de um dia para outro. Vai levar décadas. Mas uma coisa que a gente pode fazer já, eliminar a possibilidade das pessoas, dos senadores, dos congressistas, dos presidentes, dos primeiros ministros, eliminar a possibilidade dos políticos usarem os seus preconceitos para criarem legislação, para criarem leis. Eu digo isso muito frequentemente em Portugal. Eu estou rodeado por pessoas preconceituosas. Tudo bem. Aliás, eu nem quero mudar a sua maneira de ser. Mas o que eu quero fazer é impedir absolutamente que eles aproveitem os seus preconceitos para criar legislação, para criar leis. Eu acho que todos nós podemos fazer isso utilizando o nosso poder do voto, utilizando a nossa capacidade de pressionar os nossos políticos. Eu faço isso diariamente e eu acho que todos nós podemos fazer esses 2 passos.
encorajar as pessoas a assumir-se como um homossexual. Se for possível, evidentemente, há jovens que vivem em situações em que isso não é possível. E o segundo passo é pressionar os políticos, pressionar todas as pessoas a impedir a utilização de preconceitos para criar legislação, para criar leis. Estou sem som, Ana. Eu vou aproveitar que a Ana está sem som, vou fazer-lhe uma pergunta. Sim. Já ouviu falar numa filósofa espanhola que se chama, penso que se chama Adela Cortina? Ela criou uma palavra nova que se chama aporofobia, que ela define como aversão ao pobre. E que ela Sim, diz sim. que, na verdade, para ela, existe muito mais uma aversão ao pobre do que propriamente o racismo ou a homofobia. Sim, sim. Porque diz que o homossexual rico toda a gente respeita, o negro rico toda a gente respeita, Exato. o estrangeiro rico toda a gente respeita, mas o refugiado não. E, portanto, ela... É verdade. É verdade, é um preconceito terrível que existe em todas as sociedades. Em Portugal, curiosamente, existe uma espécie de... Eu não sei a palavra bem. As pessoas com poder são muito condescendentes. Eu não sei se essa palavra existe. Ou seja, eu lembro-me de uma senhora com muito poder em Portugal que organiza uma angariação de comida para pessoas pobres e ela dizia sempre que os pobres não podem viver acima das suas posses. O pobre não pode, quer dizer, o pobre tem que aceitar a sua miséria. Daí vamos destruir a comida para esses pobres miseráveis a agradecer a nossa generosidade e bondade. Eu acho isso péssimo, absolutamente horrível. Obviamente, porque é uma tentativa de destruir os sonhos das pessoas pobres. Ou seja, o pobre não devia sonhar em ter uma vida adequada e confortável, com uma casa, com a educação dos seus filhos na universidade. Não. Devia aceitar a sua condição e pedir as esmolas do governo. Essa atitude em Portugal é muito comum e eu detesto. E, aliás, eu escrevi vários textos sobre isso durante o período do governo anterior, para dizer não. Todos os portugueses têm o direito de sonhar com uma vida melhor. Têm o direito de ter os sonhos mais maravilhosos, serem músicos, serem pessoas de cultura, viajar pelo mundo inteiro. Os governos no nosso mundo tentam destruir os sonhos dos pobres. E eu acho que isso é um crime abominável. Ainda tem uma outra coisa que é, para além dos governos e dos políticos, são as pessoas que às vezes nos dizem: ai, mas eu gosto tanto dessas pessoas, como se fosse uma grande coisa, quer dizer, a pessoa está a distanciar-se, ela está a marcar a distância. Vou contar uma história rápida que me deixou pasmado e não sabia se eu devia chorar ou rir. Uma vez estivemos em Buenos Aires a visitar um amigo. Alexandre tinha um programa científico. E estávamos num jantar e chegou um casal que nós conhecíamos, um casal americano. E a mulher estava vestida de uma forma espetacular, com um vestido que deve ter custado 1.000 euros, quer dizer, com decolleté, com joias e tudo. E ela perguntou: onde é que vocês estiveram? E nós explicámos que tínhamos estado em Portugal, etc. E eu perguntei, por ser simpática: e vocês? E ela disse: estivemos no Rio de Janeiro. Eu adoro aquela cidade. É a minha cidade.
Muita gente diz que há demasiado pobres no Rio de Janeiro, mas eu adoro os pobres. Até a liberdade. Como é que nós fizemos essa construção mental? Sim, De onde sai o preconceito? Eu até dizer, eu acho que preconceito todo mundo tem de alguma coisa. Eu tenho um preconceito como vivem os astronautas em Marte, porque eu nunca Sim. vou em Marte. sim. Mas a gente consegue sair do preconceito e invadir a discriminação a partir daquele preconceito, que é uma coisa cruel e absolutamente humana. É esse percurso que eu queria que você Sim. caminhasse, entendeu? Eu acho que uma coisa que eu acho muito importante neste momento é que há muito pouco respeito pela verdade no nosso mundo. Temos líderes que são mentirosos, compulsivos nos Estados Unidos, no Brasil e outros sítios. Então, eu acho que é super importante ensinar aos jovens um respeito enorme pela verdade. Porque quando nós percebemos, por exemplo, que não há qualquer evidência científica do negro ser inferior intelectualmente do branco, olha, quem tem respeito pela ciência, quem tem respeito pela verdade, terá que mudar a sua mentalidade. Quando os cientistas dizem que a homossexualidade é tão natural como a heterossexualidade, porque temos amplas provas disso no mundo dos animais. Todos os mamíferos, macacos, baleias, evidenciam homossexualidade, comportamento homossexual. Então, é tão natural como qualquer outra sexualidade. Então, eu acho que uma coisa fundamental neste momento é fazer a ligação direta entre a verdade científica e a nossa maneira de pensar sobre minorias. E, curiosamente, não há muitos jornalistas a fazerem isso. Ainda é possível um político sobreviver e ser eleito dizendo, por exemplo, que a homossexualidade não é natural, que os negros são inferiores, que os índios são primitivos. Quer dizer, temos que criar um espaço para conhecimento e para a verdade. Eu acho que é uma solução direta e rápida. Não sei se eu respondi bem à pergunta, mas é isso. Falou uma vez numa entrevista que nós, quando não estudamos, quando não conhecemos, quando não nos permitimos aprender, ficamos prisioneiros do nosso tempo e, na verdade, ficamos prisioneiros daquilo do pouco que sabemos e, portanto, fazemos e assumimos esses preconceitos. E depois também andei a ler umas coisas sobre como é que o preconceito funciona no nosso cérebro e, de uma maneira simples, eles dizem que a educação nos educa, nós somos educados para saber, para engavetar tudo, quer dizer, como é muita informação, o nosso cérebro vê uma pessoa e diz, negro, olha e vê, cigano, quer dizer, tudo está catalogado. Mas depois quando vou ter o comportamento, quando vou reagir, eu posso controlar isso, eu posso mudar. O que é que aconselharia? Quer dizer, o que é que falta às pessoas? É falta de Faz-me pensar uma coisa que eu aprendi na vida, de que temos de tentar avaliar cada indivíduo pelas suas próprias qualidades e defeitos e não avaliar essa pessoa pelos grupos aos quais ele ou ela pertence. Então, quando eu estou pela primeira vez com um negro, o que eu faço é avaliar a sua personalidade. É simpático, é inteligente, é sensível, tem um sentido de humor, é generoso ou não. Quer dizer, eu não digo a mim próprio, bom, ele é negro, então ele deve ser assim ou deve ser assim. Quer dizer, isso exige mais trabalho, curiosamente. Eu acho que as pessoas com preconceitos são preguiçosos. Não querem uma relação
individual com as outras pessoas, querem simplesmente classificar essas pessoas conforme os grupos. E isso é diabólico, evidentemente acho péssimo. Mas há outro fator aqui que é muito contemporâneo. Está a ser transmitido a ideia, não sei como exatamente, mas está transmitida a ideia de que não temos o direito de não gostar de um homossexual, ou de uma lésbica, ou de um negro, ou de um trans. Temos esse direito. Há pessoas homossexuais que eu conheço e que são egoístas, mesquinhos, chatos. Então eu não gosto dessa pessoa, mas eu não gosto dessa pessoa não por ele ser homossexual, mas por ele ser egoísta e chato. Então, eu acho que temos que transmitir essa ideia logo às crianças, porque outra vez é uma libertação. Sim, eu tenho o direito de não gostar do negro do Brasil, tudo bem. Se ele me trata mal, é lógico não gostar dessa pessoa. E ninguém pode acusar-me de racismo, porque eu não estou quer dizer, eu evito essa pessoa, não por ele ser negro, isso não interessa. É por ele ser chato e me tratar mal. Eu acho que, curiosamente, temos que transmitir essa ideia logo às crianças, porque elas não entendem. Pensam que, olha, agora eu tenho que gostar de todas as lésbicas do mundo. Não é verdade. Então, e outra vez, exige mais trabalho, exige mais empenho, porque temos que avaliar a pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela não é. Como é que a humanidade consegue discutir esse problema de uma forma útil? Porque o que eu vejo é uma forma inútil. As pessoas entram e saem da discussão igualzinho. Isso é óbvio em Portugal e provavelmente no Brasil também. As pessoas, hoje em dia, é muito comum as pessoas se insultam. Nas redes sociais é impossível manter uma conversa séria porque há sempre insultos, é terrível. Então eu já não faço isso no Facebook ou no Twitter, não vale a pena. Então, uma coisa que a gente pode fazer é primeiro evitar insultar outras pessoas. Mesmo pessoas com preconceitos, não vale a pena dizer você é uma besta, você não sabe nada, você é ignorante. Quer dizer, podemos pensar isso, mas temos que tentar dialogar de uma forma séria e racional com essa pessoa. Isso talvez não vá resultar, mas temos que tentar. E também os média, eu acho que no Brasil vocês dizem a mídia, tem responsabilidade também, porque não escrevem artigos profundos ou transmitem reportagens profundas sobre estes assuntos. É sempre uma notícia de 10 segundos, com muito sensacionalismo, muito... não é... Quer dizer, os casos mais flagrantes, por exemplo, o caso do homem George Floyd, que foi sufocado pela polícia dos Estados Unidos. Eu acho que foi a primeira vez que eu me lembro em que o assunto de violência contra os negros foi tratado nos médias de uma forma séria e de uma forma ao longo de várias semanas, porque normalmente é um assunto de 10 segundos que sai e desaparece. Então, eu acho que temos que insistir com os média, com a mídia, que os jornalistas façam um trabalho mais sério, mais duradouro, que envolve diálogos com pessoas cujas vozes foram sistematicamente silenciadas. Negros, por exemplo, nas pequenas cidades dos Estados Unidos. Quando é que eles falam na televisão? Nunca falam na televisão. Então, temos que abrir as portas para pessoas sistematicamente silenciadas finalmente terem a possibilidade de partilhar conosco as suas opiniões e as suas histórias e as suas experiências.
pela primeira vez há muitos anos, os jornalistas estão a perceber que eles têm um papel de educação, podem ser educadores. É uma boa consequência da eleição do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil. Os jornalistas, de repente, percebiam, olha, temos uma função. A nossa função não é meramente divulgar uma notícia rápida. A nossa função também é educar as pessoas e deixar pessoas que foram silenciadas falarem. Isso aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos com o caso de George Floyd. Eu acho que isso mudou muita coisa. Agora, resta saber se vai continuar a mudar ou se depois de Biden vamos voltar para a normalidade e não deixar os negros falarem sobre suas experiências na televisão e na rádio e nos jornais. Porque temos que lembrar que num país como os Estados Unidos, que é muito grande, há muita gente que vive em aldeias e vilas e pequenas cidades que não tem contato com negros, não tem contato com homossexuais assumidos, não tem contato com lésbicas, não tem. Então é uma ignorância total. Então os jornais e as televisões neste momento podem assumir um papel fundamental na evolução do nosso combate ao preconceito. E aqui também, eu sinto, eu sei que em Portugal também é um pouco assim e no mundo inteiro, mas aqui eu sinto de uma maneira mais forte, talvez por estar mais atenta, não sei, que essa questão dos mídia ou da comunicação social, ela está muito associada ao poder, então também não é assim. Não, Morreu aqui é muito difícil, porque todos os países ocidentais fizeram um grande erro. É uma coisa que eu ensinava durante muitos anos, é que eles deixaram crescer estes grupos mediáticos enormes. Hoje em dia, quem controla 90% das informações que chegam à população americana são 6 corporações. 6 corporações. Ou seja, 6 quadros de diretores, sei lá, 60 homens e mulheres super ricos, em geral brancos, em geral heterossexuais, e eles decidem, fazem todas as decisões sobre as informações que vão chegar a mim e a si. Então, foi um erro gigantesco, porque agora nos Estados Unidos temos corporações, empresas com 150 jornais, 25 televisões, 204 rádios. Então, e eles transmitem informações que vão ter a tendência de beneficiar a empresa, é óbvio. Então, isso foi um erro gigantesco. Nos anos 70 e 80, já muitos críticos diziam que não. Uma empresa, um jornal, uma empresa, uma estação de televisão e não mais. E temos que voltar, temos que tentar fazer isso, temos que tentar passar legislação para impedir o crescimento dos grandes grupos mediáticos. Senão, eu não sei o que vai acontecer. Sempre digo isso na aula. O jornalismo é muito fraco. Na Bahia, o jornalismo é muito fraco. Funciona como há 30 anos atrás, 35 anos atrás, porque você mostra o bandido, entrevista o bandido, entrevista o bandido, a vítima vai pedir justiça e vai chorar, você sabe tudo, é como você entrar no mesmo filme repetido todos os dias, em todos os canais, só muda a cara do bandido e a cara da vítima, a cara do bandido. Você fica anestesiada. Chega uma hora que a dor da outra pessoa não desperta em você nada.
Porque é sempre a mesma coisa. Parece que o jornalismo não enjoa de passar a mesma coisa todo dia. Absolutamente. É a mesma situação em Portugal e nos Estados Unidos. Estações de televisão que só mostram crimes e acidentes. Então, a conclusão e a consequência disso é que o povo fica com a ideia de que o país não está a lidar com assuntos sérios. É pena, mas foi um erro gigantesco que foi feito há 30 anos atrás do Brasil e nos Estados Unidos. Eu não sei bem como é que vamos dar uma volta a isso, mas temos que passar uma legislação, uma corporação, uma empresa, um média, mais nada. Se tu queres um jornal, tu não podes ter estação de televisão. Tu queres estação de televisão, não podes ter estação de rádio. Daí, vamos ter uma diversidade enorme e em vez de grupos gigantescos com conflitos de interesse, vamos ter pequenas empresas locais. É uma solução que provavelmente não vai acontecer, porque os políticos têm medo dos médias. Se eles tentassem mudar a estrutura dos médias, vão ser crucificados nos jornais e nas televisões. Agora para a gente alguma vez se encontrar para bater papo, né? Ao invés de só trabalhar. Eu não sei se... Em Portugal, eu acho que isso não acontece, no Brasil acontece sempre. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente diz: se vier ao Brasil, passe na Bahia, lá em casa. Sim, Se sim. vier ao Brasil, passe Obrigado. pela Bahia, vem aqui em casa. Obrigado. Temos um pé de pitanga, temos um pé de amora, o quintal não é grande, porque... Olha, vou dizer uma coisa que vai parecer estranho para qualquer pessoa do Brasil.